Talvez você esteja esperando Deus mudar alguma coisa do lado de fora, sem perceber que Ele pode estar quebrando primeiro aquilo que sustentava sua antiga vida por dentro. E é por isso que tudo parece tão estranho. Você não consegue explicar completamente. Não aconteceu nada grande o suficiente para justificar essa sensação. Mas alguma coisa mudou. O que antes prendia sua atenção, já não prende. O que antes você aceitava, agora incomoda. O que antes parecia indispensável, começa a perder importância. Algumas pessoas estão se afastando. Algumas portas não estão mais abrindo. Certos ambientes já não produzem a mesma paz. E talvez você esteja tentando reconstruir exatamente aquilo que Deus está permitindo que perca força. Preste atenção nisso. Nem toda quebra é destruição. O que pode estar sendo quebrado antes de uma nova estação começar, antes de uma nova estação aparecer. Algumas coisas precisam perder força. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de entender. Porque quando você imagina mudança, pensa em portas abertas, novas oportunidades, novas pessoas, novos caminhos. Mas nem sempre Deus começa acrescentando. Às vezes, Ele começa removendo. Uma estrutura antiga começa a ceder. Um padrão que dominava suas decisões perde força. Uma dependência emocional deixa de controlar você. Uma necessidade de aprovação começa a desaparecer. E por algum tempo, isso pode parecer apenas confusão. Você percebe que não consegue mais agir como antes, mas ainda não sabe exatamente como agir daqui para frente. Esse espaço entre o antigo e o novo pode ser desconfortável, porque o conhecido já não satisfaz, e o novo ainda não está completamente visível. É justamente nesse período que algumas estruturas podem estar sendo quebradas. Talvez Deus esteja quebrando sua necessidade de controlar tudo. Você queria saber quando, como, com quem, em qual direção. Queria garantias antes de dar qualquer passo. Mas talvez a nova estação exija confiança. E confiança não significa ter todas as respostas. Significa continuar caminhando, mesmo quando algumas respostas ainda não chegaram. Outra estrutura que pode estar sendo quebrada é a dependência da aprovação. Talvez durante muito tempo você tenha tomado decisões pensando no que os outros iriam pensar. Aceitava coisas para não decepcionar. Permanecia em lugares para não ser julgado. Dizia sim quando queria dizer não. Mas chega um momento em que você percebe, não pode construir uma vida inteira tentando manter todo mundo confortável. E talvez Deus esteja ensinando você a viver com mais verdade. Também pode estar sendo quebrado um padrão antigo, uma maneira de reagir, uma forma de escolher, uma tendência de voltar sempre aos mesmos lugares. Você começa a perceber que determinadas atitudes produzem sempre os mesmos resultados. E então, algo dentro de você começa a dizer: eu não quero mais repetir isso. Essa percepção pode ser o início de uma mudança profunda, porque uma nova estação exige novas respostas. Não adianta entrar em um novo ambiente carregando exatamente os mesmos padrões que destruíram o anterior. Por isso, às vezes Deus trabalha primeiro no caráter. Antes da oportunidade, vem a preparação. Antes da expansão, vem a estrutura. Antes de uma nova responsabilidade, vem o amadurecimento necessário para sustentá-la. Outra coisa que pode estar sendo quebrada é o apego ao passado. Você pode amar sua história e ainda assim entender que não precisa voltar para ela. Pode sentir saudade, sem precisar retornar. Pode reconhecer o valor de determinadas pessoas, sem continuar entregando acesso à sua vida. Pode agradecer por uma fase, sem exigir que ela se repita. Essa liberdade é importante, porque enquanto você estiver tentando preservar o que passou, terá pouco espaço para receber aquilo que está chegando. Talvez também esteja sendo quebrada uma visão limitada sobre você mesmo. Você se acostumou a pensar: eu sou assim. Minha vida sempre foi assim. Não consigo mudar. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas Deus pode começar a mostrar que você não está condenado a repetir sua história. Você pode amadurecer, aprender, recomeçar, desenvolver novas habilidades, mudar suas escolhas e construir uma realidade diferente. Por isso, não tenha medo se algumas certezas antigas estiverem desmoronando.
Nem toda desconstrução é perda. Os sinais de que uma estrutura antiga está perdendo força, nem sempre uma estrutura antiga desmorona de uma vez. Às vezes, ela simplesmente começa a perder autoridade sobre você. Você continua no mesmo ambiente, convive com as mesmas pessoas, mantém parte da mesma rotina, mas alguma coisa mudou, e talvez você ainda não consiga explicar exatamente o que. O primeiro sinal aparece na forma como você reage. Aquilo que antes controlava suas emoções já não consegue provocar a mesma resposta. Uma crítica que antes destruía sua confiança agora é apenas uma opinião. Uma rejeição que antes fazia você correr atrás agora ensina você a observar. Uma situação que antes despertava medo agora encontra dentro de você mais calma. Isso mostra que uma estrutura interna pode estar perdendo força. Outro sinal é quando antigos padrões começam a ficar evidentes. Você percebe comportamentos que antes repetia sem questionar. Começa a reconhecer suas próprias escolhas. Entende por que determinadas situações sempre terminavam da mesma maneira. E, principalmente, começa a sentir que não quer mais repetir aquilo. Essa percepção é poderosa, porque mudança verdadeira não começa quando você simplesmente diz: "Eu preciso mudar". Ela começa quando aquilo que antes parecia normal deixa de parecer aceitável para você. Você começa a enxergar o custo de permanecer igual. Também pode acontecer uma mudança nos seus desejos. O que antes ocupava sua atenção perde importância. Você começa a desejar coisas diferentes. Mais paz, mais propósito, mais verdade, mais profundidade. Talvez aquilo que antes parecia sucesso já não seja suficiente. Talvez você não queira mais provar nada para ninguém. Talvez queira construir uma vida que tenha sentido mesmo quando ninguém estiver olhando. Isso pode indicar que uma antiga estrutura de valores está sendo reorganizada. Outro sinal aparece nos relacionamentos. Você começa a perceber que algumas conexões estavam sustentadas mais pelo hábito do que pela verdadeira compatibilidade. Não necessariamente existe uma briga. Às vezes, apenas existe uma distância natural. As conversas mudam. As prioridades mudam, os interesses mudam, e você percebe que não precisa mais se esforçar para caber em determinados lugares. Isso não significa abandonar pessoas por qualquer motivo. Significa reconhecer quando uma conexão já não sustenta aquilo que você está construindo. Também existe o sinal das portas. Algumas oportunidades deixam de fazer sentido. Alguns caminhos se fecham. Certas possibilidades continuam aparecendo. Mas você já não sente o mesmo desejo de atravessá-las. Antes você teria feito qualquer coisa para conseguir. Agora, você consegue dizer não. Isso mostra liberdade, porque uma estrutura antiga perde força quando você deixa de depender dela para definir seu valor. Talvez você esteja percebendo isso em relação ao controle. Antes precisava saber tudo, planejar tudo, antecipar tudo. Agora consegue esperar. Você ainda gosta de segurança, mas já não precisa controlar cada detalhe. Isso pode ser crescimento espiritual. Você começa a confiar sem abandonar a responsabilidade. Outro sinal importante é quando você para de tentar convencer os outros sobre quem você é. Durante muito tempo, talvez tenha explicado demais, justificado demais, tentado provar suas intenções. Agora, você começa a entender que algumas pessoas nunca terão acesso completo ao seu processo. E tudo bem, você não precisa da aprovação de todos para obedecer àquilo que Deus está formando em você. Existe ainda uma mudança na relação com o passado. Você pode lembrar, pode sentir saudade, pode reconhecer momentos bons, mas já não sente necessidade de voltar. Isso é diferente. Como diferenciar um processo de transformação de uma simples instabilidade emocional? Nem toda mudança interna significa transformação. Às vezes, você está apenas cansado, sobrecarregado, frustrado, ansioso, e quando as emoções ficam intensas, é fácil interpretar qualquer desconforto como uma direção espiritual. Por isso, antes de concluir que Deus está mudando alguma coisa em sua vida, é importante aprender a discernir o que realmente está acontecendo dentro de você. A instabilidade emocional costuma produzir urgência. Você quer decidir agora, romper agora, falar agora, sair agora.
mudar tudo de uma vez. A sensação é: eu não aguento mais. E talvez realmente exista algo que precise mudar. Mas decisões tomadas no auge da emoção nem sempre revelam a melhor direção. O processo de transformação funciona de outra maneira. Ele pode começar com desconforto, mas com o tempo, produz mais consciência. Você começa a entender seus padrões, percebe o que precisa ser corrigido, reconhece seus limites, pensa antes de agir. E mesmo quando existe medo, há espaço para reflexão. Essa diferença é fundamental. A instabilidade quer escapar da sensação, a transformação quer compreender a causa. Se você está apenas querendo fugir de um ambiente porque teve um dia ruim, talvez seja necessário esperar. Se depois de semanas ou meses, você continua percebendo os mesmos padrões, mesmas incompatibilidades, mesmos conflitos, e começa a enxergar aquilo com mais clareza, então existe algo que merece ser analisado com profundidade. Outro sinal está na consistência. Emoções podem mudar rapidamente. Hoje você sente que precisa abandonar tudo. Amanhã sente que estava exagerando. Depois de 2 dias quer voltar. Essa oscilação constante pode indicar que você ainda está reagindo mais ao sentimento do que discernindo uma direção. Transformação verdadeira tende a permanecer mesmo quando a emoção diminui. Você pode estar triste, mas ainda sabe o que precisa fazer. Pode estar com medo, mas continua reconhecendo determinada verdade. Pode sentir saudade, mas entende por que não deve voltar. Isso é maturidade. Outro ponto é observar os frutos. Pergunte: essa mudança está me tornando mais responsável? Estou ficando mais paciente? Estou aprendendo a estabelecer limites? Estou buscando mais sabedoria? Estou me aproximando de Deus? Ou estou apenas mais irritado, mais impulsivo, mais desconfiado, mais isolado, mais reativo? Uma transformação saudável produz frutos que podem ser observados. Ela não transforma você em uma pessoa dominada pelo medo. Ela aumenta sua capacidade de discernir. Também é importante não transformar qualquer coincidência em sinal. Uma mensagem apareceu, uma música tocou, uma pessoa falou determinada frase, e você imediatamente conclui: é Deus confirmando. Talvez seja, talvez não. O discernimento não depende de um único acontecimento. Ele considera contexto, tempo, princípios, consequências, frutos e coerência. Se uma direção exige que você ignore tudo o que sabe ser correto, é necessário parar e avaliar. Deus não precisa contradizer aquilo que ele já ensinou para conduzir você. Outro teste importante é a paz. Mas atenção, paz não significa ausência de medo. Você pode estar nervoso diante de uma mudança importante. Pode sentir insegurança, pode chorar, pode ter dúvidas, e ainda assim existir uma convicção profunda. A paz aparece quando você consegue pensar com clareza, mesmo em meio à incerteza. Na instabilidade, qualquer desconforto parece emergência. Na transformação, o desconforto pode existir sem controlar suas decisões. Por isso, não tenha pressa de dar nome ao que está acontecendo. Observe, ore, escreva o que está sentindo, converse com pessoas maduras e confiáveis, veja se o padrão permanece. Dê espaço para o tempo, porque Deus pode permitir desconfortos antes de revelar uma nova direção. Existe um tipo de desconforto que você não consegue explicar facilmente. Por fora, talvez nada tenha mudado. A rotina continua. As responsabilidades continuam. As pessoas continuam. Mas dentro de você, existe uma sensação diferente. Algo parece fora do lugar. E talvez você esteja tentando eliminar esse incômodo imediatamente, quando Deus pode estar usando esse período para despertar sua percepção. Porque muitas vezes, antes de uma nova direção ficar clara, a antiga direção começa a perder sentido. Você começa a perceber que aquilo que antes satisfazia já não satisfaz da mesma maneira. Determinados ambientes começam a pesar, algumas conversas cansam, certos comportamentos deixam de parecer normais. E você começa a perguntar: por que estou sentindo isso? Talvez seja porque você está sendo preparado para enxergar algo que antes não estava pronto para perceber. Mas existe uma coisa importante: nem todo desconforto vem de Deus.
Você pode estar cansado, sobrecarregado, ansioso, frustrado. Por isso, não transforme qualquer sensação em uma mensagem espiritual. O discernimento começa quando você aprende a observar antes de interpretar. Deus pode permitir um desconforto que não traz apenas reclamação, mas consciência. Você começa a perceber padrões, entende que está vivendo repetidamente as mesmas situações, reconhece que algumas escolhas não produzem mais os frutos que produziam, e aquilo que antes você ignorava começa a ficar impossível de ignorar. Esse pode ser um sinal de amadurecimento. Às vezes, a direção nova não aparece porque você ainda está emocionalmente preso à antiga. Enquanto você acredita que precisa manter tudo exatamente como está, não consegue imaginar outra possibilidade. Então, o desconforto começa a questionar sua permanência, não para fazer você agir impulsivamente, mas para fazer você pensar: será que preciso continuar aqui? Será que existe algo que preciso aprender? Será que estou segurando algo apenas por medo? Será que Deus está preparando meu coração para uma mudança? Essas perguntas podem abrir espaço para discernimento. Outro motivo para o desconforto é a preparação. Talvez você esteja pedindo uma nova estação, mas ainda precise desenvolver estrutura para sustentá-la. Você quer uma oportunidade maior, mas precisa aprender disciplina. Quer novos relacionamentos, mas precisa estabelecer limites. Quer mais responsabilidade, mas precisa amadurecer. Quer uma nova direção, mas precisa aprender a confiar sem controlar todos os detalhes. O desconforto pode revelar exatamente onde esse crescimento precisa acontecer. Existe também o desconforto causado pelo desapego. Quando Deus começa a preparar uma mudança, algumas coisas perdem naturalmente o poder que tinham sobre você. Você ainda pode amar, ainda pode sentir saudade, ainda pode ter medo, mas já não consegue fingir que precisa permanecer. E isso pode doer, porque deixar algo conhecido exige coragem. Mas talvez a dor não esteja dizendo: volte. Talvez esteja dizendo: você está aprendendo a soltar. Por isso, não corra para eliminar toda inquietação. Algumas inquietações precisam ser observadas. Leve-as para a oração. Analise seus frutos. Observe se elas permanecem. Procure sabedoria. Não tome decisões apenas porque está cansado de esperar. Mas também não ignore aquilo que Deus pode estar mostrando através de um processo consistente. Existe uma diferença entre desconforto que desorganiza e desconforto que desperta. Um faz você perder a clareza, o outro faz você começar a enxergar. Um produz impulsividade, o outro produz reflexão. Um faz você querer escapar de qualquer maneira, o outro prepara você para caminhar de maneira diferente. Talvez seja por isso que a nova direção ainda não esteja completamente clara. Talvez você esteja no intervalo. O antigo já não parece suficiente, mas o novo ainda não foi revelado. E esse espaço exige fé. Você precisa aprender a permanecer firme sem precisar de respostas instantâneas. O que determinados afastamentos podem estar ensinando? Nem todo afastamento chega acompanhado de uma explicação. Às vezes, uma pessoa simplesmente muda. Uma conversa diminui, um contato deixa de acontecer, uma presença que parecia permanente começa a desaparecer, e você fica tentando entender. Por quê? Talvez a primeira reação seja pensar em rejeição. Fiz alguma coisa? Será que eu não fui suficiente? Será que deveria insistir? Mas existem afastamentos que não chegam para dizer que você perdeu seu valor. Eles chegam para ensinar que nem toda presença precisa permanecer. Algumas pessoas fazem parte de uma estação específica. Elas podem ter sido importantes, podem ter ajudado, podem ter ensinado, podem ter compartilhado momentos que você nunca esquecerá. Mas isso não significa que precisarão acompanhar todos os capítulos da sua história. Aceitar isso exige maturidade, porque muitas vezes queremos transformar toda distância em um problema que precisa ser resolvido. Tentamos conversar novamente, mandamos mensagens, procuramos explicações, relembramos momentos, criamos possibilidades e, sem perceber, podemos estar tentando manter vivo algo que naturalmente começou a mudar. Talvez
um dos ensinamentos seja justamente esse: aprender a não forçar permanências. Quando alguém se afasta, observe antes de correr atrás. Existe respeito? Existe reciprocidade? Existe vontade dos dois lados? Ou apenas você está tentando sustentar a conexão? Essas perguntas podem revelar muito. Outro aprendizado pode ser sobre limites. Alguns afastamentos acontecem porque você finalmente percebeu que determinada relação estava consumindo mais do que construía. Você aceitava desrespeitos, justificava comportamentos, tolerava situações que feriam seus valores. E então, quando começa a estabelecer limites, algumas pessoas se afastam. Isso pode doer, mas nem toda pessoa que se distancia porque você estabeleceu limites deveria continuar tendo o mesmo acesso à sua vida. Limites não afastam necessariamente as pessoas certas. Muitas vezes, eles revelam quem respeita você e quem apenas se beneficiava da sua falta de limites. Outro ensinamento importante é sobre identidade. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava ser necessário para alguém. Precisava estar disponível, precisava resolver, precisava agradar, precisava ser escolhido. Quando uma pessoa se afasta, essa dependência pode ser exposta. E então você começa a descobrir: eu continuo sendo eu mesmo quando alguém não me escolhe. Essa descoberta é libertadora, porque seu valor não pode depender da presença constante de outra pessoa. Existe também uma lição sobre confiança. Você pode não entender por que determinado relacionamento mudou. Pode não saber se a distância será temporária ou definitiva. Mas pode aprender a não controlar aquilo que não está nas suas mãos. Você não controla o coração do outro, não controla suas decisões, não controla suas prioridades. Pode controlar apenas sua postura, e talvez Deus esteja ensinando você a entregar justamente aquilo que mais tenta controlar. Isso não significa aceitar qualquer tratamento. Significa saber quando insistir e quando soltar. Existe uma diferença entre lutar por uma relação saudável e lutar contra a realidade. Se existe diálogo, respeito e vontade de reconstruir, talvez exista algo para ser trabalhado. Mas se você está sozinho, tentando manter tudo funcionando, talvez o afastamento já esteja dizendo alguma coisa. Não transforme isso em uma regra absoluta.